20, a partir do versículo 1. Quem encontrou? Amém? Então, o terceiro anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco tempo. Vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de der ouvidas para a peleja. O número dessas ou desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do mar de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o inferno, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está por palavra, Pai Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender e abençoa a tua igreja, os teus filhos, que todos nós esta noite possamos compreender a tua palavra, Paizinho, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, algumas doutrinas nós estávamos falando sobre a parte escatológica do livro de Daniel. E na última doutrina nós falamos da 70ª semana de Daniel,
que os irmãos que estavam na doutrina entenderam que esta semana ela vai conversar exatamente com o arrebatamento da igreja. E essa 70ª semana de Daniel, ela antecede, a grande tribulação, ela antecede o que vai acontecer aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse. E o que vai acontecer no capítulo 20 do livro de Apocalipse, pastor? O reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a face da terra. Agora, para que a gente faça um mapa escatológico, para a gente entender bem direitinho como que vai acontecer isso, primeiro acontecimento, arrebatamento da igreja. O nosso presbítero Jonathan deu uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que fala desse arrebatamento, né? 1 Coríntios. Deixa eu ler essa passagem aqui, capítulo 15, versículo 52. Diz assim, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, na leitura oficial desta noite, foi falado aí já um preâmbulo do que nós iríamos falar na doutrina, que é o milênio. E tudo vai começar a partir do arrebatamento da igreja. Quando Paulo diz aqui no capítulo 15, o versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha para cá, irmão. Esse acontecimento chamado arrebatamento é tão rápido que aqui no apóstolo Paulo diz que é um momento, é um abrir e fechar de olhos, são 7 milésimos de segundo. Alguém abre o olho, fecha o olho, e quando ele olha de novo, a igreja não estará mais aqui, a igreja foi arrebatada. Quem crê aqui nesta noite que vai subir no arrebatamento, vai ver o seu nome, glorifica o Senhor, porque está bem próximo, irmão. Nós estamos vendo as coisas acontecer debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vendo por aí guerras, como Jesus falou, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestilências, doenças. Nós temos visto rebeldia, esfriamento da fé. A palavra do Senhor diz que você multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Um dado que foi feito, olha para cá, olha para mim, um dado que foi revelado por uma pesquisa de um grupo de estatística diz que depois de muitos anos o crescimento da igreja evangélica está estagnando. E segundo essa pesquisa, depois da pandemia, a igreja evangélica parou seu crescimento, a igreja evangélica estagnou, porque na época, meus amados irmãos, da doença, do
vírus, que colocaram aquele tal de lockdown, que colocaram a igreja para ficar em casa, a igreja perdeu ânimo, a igreja perdeu a vontade, a igreja ficou sem força, a igreja prefere ficar em casa, mas nesta noite a palavra do Senhor para ti é: no momento, numa vez fechar de olhos, ao final a gente vai dizer: esta igreja vai subir, vai dar glória ao Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Que tem isso para passar a luta para fazer bem forte. Mas tem um mapa escatológico para já pegar o milênio, se der tempo. Mas dentro do mapa escatológico, primeiro conhecimento é batamento da igreja. A igreja não é bacana. Por quê? Porque a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 58, antes do fim, o justo será tirado antes do fim. Então, a igreja arrebatada, e aí começa também aquilo que a gente estudou na quinta-feira passada, começa o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Primeiros 3 anos e meio de paz, do anticristo, do falso profeta, da besta fazendo o pacto com o povo de Israel. Será um período de fartura, de riqueza nos primeiros 3 anos e meio. Depois eles quebram o pacto, e aí vai acontecer sobre a terra o período da grande tribulação, dias que nunca houve e que jamais haverá sobre a face da terra. E um pouquinho antes do milênio, aqui nós temos 2 batalhas. Nós temos uma batalha antes do milênio começar, e temos uma batalha assim que o milênio terminar. Mas uma batalha, isso no Apocalipse, são 2 batalhas. Nós temos uma batalha antes do milênio começar, e temos outra batalha assim que o milênio terminar. Vamos ver se os irmãos conseguem lembrar. Qual é a primeira batalha que vai ter antes do milênio começar? A batalha do mar de Edom. Apocalipse capítulo 16, versículo 16, nos colocaram em um lugar que em hebraico se chama Amagedon. Ali as nações do mundo inteiro estarão regimentadas para acabar com Israel. As forças do anticristo, do falso profeta, da besta. Nós estamos vendo um período, como eu já falei em outras vezes, os Estados Unidos é tido como o superprotetor de Israel. Mas naqueles dias, os próprios Estados Unidos irão marchar contra Israel. Nós estamos vendo um presidente norte-americano chamado Donald Trump fazendo tarifas, uma guerra tarifária, tarifando todo ano, tarifando o Brasil em 50% da sua mercadoria, e ainda tem algum brasileiro batendo palma para isso. Aqui o povo não é de economia, mas vai atingir os empregos, vai atingir a economia, vai gerar inflação, vai encarecer o custo de vida. Se essa tarifa entrar em vigor, vai ser algo tremendo para o Brasil. Mas na época, voltando para Israel, na época o povo de Israel, esse mesmo governo, esses mesmos tiranos, marcharão contra Israel. E ali vai se cumprir a volta da igreja, glória ao nome do Senhor, porque a igreja vai passar 7 anos no céu, desde o arrebatamento da igreja até a sua volta para estabelecer o milênio, serão 7 anos, enquanto aqui na terra o mundo está enfrentando a grande tribulação, a igreja desde o arrebatamento estará nas portas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá como que fala a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois que foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são
os atos de justiça dos santos. Então lhe falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, olha para cá, irmão. Quando eu lugar aqui na grande tribulação, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, na ceia do grande Deus. Diz: alegrai-vos, exultai-vos, alegrei-vos, exultai-vos, porque em termos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se ataviou. Quem que é a esposa? Aquele, né? Não é a esposa. Nota-se que enquanto a igreja está na terra, ela é noiva. Mas quando o arrebatamento acontecer, ela passa a ser esposa. Glória do Senhor. Olha para quem está declarando que você é noiva agora, mas se prepara. O casamento está chegando. E quando esse casamento chegar, você vai ser esposa. E aí a palavra do Senhor está dizendo aí: alegremos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se ataviou. E o que é se ataviou? Se perdeu, se arrependeu. A coisa que o versículo seguinte diz: porque o pecado nos dias finíssimo, resplandecente e puro, porque o mundo são os atos de justiça dos santos. Glória ao nome do Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, a igreja vai estar lá no céu. Só que quando acontece a batalha final, na grande tribulação, já houve derramamento das 7 taças da ira de Deus, já houve o toque das 7 trombetas, já houve o som dos 7 trovões, já houve verdadeira destruição, catástrofes. O mundo todo estará envolvido no caos. E a revolta das nações contra Israel é porque eles se lembraram do que está escrito na Bíblia. E eles, então, irmãos, relacionar Israel com a Bíblia, então eles vão colocar no coração: o pai de tudo que está acontecendo no mundo é o povo judeu. Então, todas as nações do mundo vão marchar para o vale de Esdrezon, o vale de Armagedon, a planície de Israel, e irão seus exércitos prontos para acabar, para dizimar o povo de Israel. Mas aí Jesus volta com a igreja lá nas bodas do Cordeiro, pisa no Monte das Oliveiras, que racha o seu meio, capítulo 14 de Zacarias. E aí, meu amado irmão, o povo de Israel vai pelo vale, e agora Jesus vai estabelecer o seu reino milenial. Aí entra o capítulo 20, versículo 1, nós sabemos que diz, né? Então, que desceu do céu anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou para mão uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto com tempo. Quando Jesus vem junto com a igreja nas bodas para estabelecer o reino, um anjo prende Satanás durante 1000 anos. Então, o que nós entendemos aqui que durante o milênio, Satanás não estará agindo sobre o mundo. Quem entendeu isso? Quem entende isso? Olha para quem está falando assim, durante o milênio, Satanás não estará agindo no mundo. E onde é que o diabo está lá, pastor? Está escrito aqui que ele está preso. As pessoas que interpretam a Bíblia que diz que tudo que tem no Apocalipse é simbólico, eles acham que essa prisão do diabo aqui é simbólica. Não é simbólico, é literal. No Apocalipse existem coisas simbólicas, como lá em Daniel tem coisas simbólicas.
mas que são coisas simbólicas que apontam para o literal. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Ele só vai ser solto quando se completar os 1000 anos por pouco tempo. Quem crê nisso, né, pessoal? E meus amados, nós não milênio, então o que vai acontecer? A igreja vai reinar no milênio. O livro de Isaías dá uma luz para nós, lá em Isaías, no capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha lá, para a gente ter uma ideia de como que vai ser o milênio. Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á o temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos povos, e decidirá a equidade com a mão dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o malvado. A justiça será o signo dos seus lombos, e a fidelidade o signo dos seus pés. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão, o lobo e o animal cevado andarão juntos, pequeninos guiará. A vaca e a onça pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano todo meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus, do Senhor. Deus pode dar glória a Deus por esta palavra, e nós vamos num lugar de perfeita paz, não haverá mais problema. Olha o que diz aqui o escritor, tudo isso quer no milênio. Isso aqui é uma palavra profética para o milênio. Veja que os animais carnívoros, eles andarão junto com o cordeiro e não fará mal. O leão vai comer palha como o boi. E uma criança, um pequenino, vai guiar. Eu acredito que no milênio as crianças vão pegar os leões pelas ruas e vão passear com eles, porque no milênio não haverá violência, no milênio não haverá. Mas isso aqui é simbólico. Isso aqui é simbólico, mas também é literal. Vai ficar no milênio, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No milênio não terá presídio. No milênio não terá, meus amados irmãos, assassinato. Eu acredito que não. No milênio, meus amados irmãos, não terá esta violência desempreada, porque o diabo está preso, porque Deus vai morrer com ele durante 1000 anos, ele vai estar preso. Chapole o nome da tua oração, agora você não vai ter mais que evitar culpa. Aí você, marido, que tem violência contra a mulher, bota a culpa no diabo. Ei, mulher, você que faz mais do marido, bota a culpa no diabo. No mulher, você não vai ter que evitar culpa. Ele vai estar preso. Glória a Deus, não bota a mão, ele vai estar preso. O inimigo de nossas almas. Agora eu quero botar para a gente prosseguir. Sempre pergunto, e no milênio vai ter pecado? Quem acha que vai ter pecado no milênio? Somente o presbítero clavador? No milênio vai ter
pecado. Mas acredito que até o pecado do amigo, sabe, é um pecado, porque o pecado, por que vai existir o pecado? Porque não vai ter só a igreja no milênio. Vai ter também pessoas humanas no milênio. Israel, que escapou aqui da batalha do Armagedon. Então vai ter algumas pessoas que também escaparam da destruição e da perseguição e da grande tribulação. Haverá alguém das nações, haverá alguém dos irmãos do povo de Israel no milênio, e esse povo vai estar em carne, e a carne é pecaminosa. Pega na sua carne aí, ó, diz seu carne, você é pecaminosa. Então no milênio terá pecado sim. Só que deve ser um pecado mais controlado, né, irmão? Porque o diabo está preso. Mas quer ver a prova? Isaías 65, a partir do versículo 17. Também falando do milênio. Outra profecia de Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós provareis e exultareis perpetuamente no teu filho, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijos. E exultarei por causa de Jerusalém, e alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cuide os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a legitimidade do meu povo será como da árvore. Os meus herdeiros desfrutarão todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos da calamidade, porque são prosperidades benditas do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que eu clamo, eu responderei, e estando eu preparando os ouvirei, o meu cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha do dele. Pão será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte do Senhor. Tem problema na mão aí? Então, chamar a atenção para essa frase aqui, ó. Versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre o seu, porque morrer ao 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Repetindo, e quem pecar, somente aos 100 anos será amaldiçoado. Então, automaticamente, ele está dizendo para mim esse texto que no milênio haverá pecado. Quem está entendendo a verdade? O texto voltou a dizer que não terá violência, porque ele torna a dizer no finalzinho que nenhum cordeiro pastarão juntos, e que o leão comerá palha como boi, e que o pão será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte do Senhor. Será de paz, não terá violência, o pecado vai ter. Aí a pessoa que morrer aos 100 anos morreu em nós.
No milênio, irmão, os homens vão viver 1000 anos. Aqui no capítulo 65 diz que os homens terão longevidade como uma árvore. Tem árvores milenares no mundo. E quando morrer uma pessoa com 100 anos, alguém vai dizer assim: meu Deus, era um jovem, tão novo, só tinha 100 anos e morreu, porque ele pecou, e somente aos 100 anos será amaldiçoado. Mas a gente poderia perguntar assim: pastor, e a igreja, será que ela tem a opção de pecar no milênio? Na minha concepção, a igreja não tem mais como pecar, nem no milênio e nem mais depois. Por quê? Porque a igreja terá recebido um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Inclusive, o que o presbítero leu na leitura oficial trata disso, que o nosso corpo corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade. O que significa incorruptibilidade? É que você não pode mais se corromper, é que você não pode mais cair no pecado, é porque você agora recebeu um corpo perfeito. Amém, pessoal? E a Bíblia diz também que o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então o milênio tem 2 tipos de moradores do milênio: a igreja incorruptível e imortal. E as nações, alguns Israel, escaparam do Armagedon e da grande tribulação com o corpo corruptível e também mortal. Porque vai ter morte no milênio, vai ter pecado no milênio, mas a igreja do Senhor estará reinando com Cristo. Se alguém tiver relógio e quiser ficar aqui sempre, eu vou passar muito, viu? Senão eu vou até mais adiante, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. E nesse capítulo 20 que nós lemos no livro de Apocalipse, meus amados irmãos, ele trata desse milênio, nos explicando tudo isso. O anjo, rei de Satanás. Até quase terminando, né, pastor? O anjo, rei de Satanás, durante 1000 anos. E a igreja do Senhor estará aqui, devendo o Cristo. Eu já vi um canador falar, pastor, ele vai falando, ele foi mais ou menos assim mesmo. Os crentes não vão ser dados a eles cidades para tomar de volta. O governo mundial vai ser derrubado. Capítulo 2 do livro de Daniel, que nós começamos esse estudo: a pedra cortada sem auxílio de mão bateu nos dedos de Babilônia. Esmiuçou o barro, esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze, esmiuçou a prata, esmiuçou o ouro. Essa pedra é Cristo, que bate lá no momento que ele chega no ápice da batalha do Armagedon. Ele esmaga os reinos do mundo. Então, no milênio, irmão, nós não teremos um governo como nós conhecemos hoje. Olha para cá. No milênio não vai ser, o Brasil não vai ser governado por um presidente mudando. Os Estados Unidos da América não vão ser governados pelo presidente mudando. Vai ser restabelecido no mundo todo o que nós chamamos de teocracia. O que é a teocracia? É o governo dominado por Deus. Deus é o líder desse governo. Jesus, ele é o príncipe, ele é o rei do milênio. O rei estará reinando sobre nós no milênio. E eu acredito que os crentes serão dados a eles cidades para tomar de conta. Quem sabe se o prefeito de Fortaleza não vai ser o pastor Raí, né? Daquele milênio. Quem sabe se o Jonathan não vai cuidar da cidade de São Paulo. Quem sabe se o pastor Joselino não vai estar cuidando de alguma cidade do Cariri. Mas a verdade é que no milênio nós reinaremos com Cristo. Amém, pessoal? Então, aqui nesse capítulo 20 ainda é a última batalha
Quando Satanás será sujo, vai ganhar nações da terra, Gog e Magog, tantos como a ilha da praia, vou marchar pelo céu, vou marchar contra a cidade santa. Na Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai destruir todos eles. E o diabo, o falso profeta, o anticristo, já estão lá no lago de fogo. E o diabo vai ser lançado juntamente com ele no lago de fogo. E serão atormentados pelos séculos dos séculos. E nesse lago de fogo também estará lá dentro todo aquele que não foi escrito no livro da vida. Tudo ok? Olha para o irmão que está agora, você não passa por isso. O seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. A gente passa por tanta luta, por tanta perseguição. Tem momentos que a gente fala para Deus: por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo, meu Deus? O Senhor diz assim: os sofrimentos desta luta não são para comparar com a glória do porvir, como Deus está preparando para você, né? A palavra de Deus diz assim: nem eu vi, nem ouvido, nem jamais penetrou no coração do homem as grandezas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Por que muitas das vezes, quando nós estamos sofrendo, nós queremos colocar Deus na parede? Por que não, Deus? Deus vai dizer para você: filho, preste atenção que você não está sofrendo nada comparado com que os homens de Deus aí que já sofreram pelo Evangelho. Ele, crucificado de cabeça para baixo, algum deles foi cerrado ao meio, tá? Um homem lá, aí com uma serra grande, e a sangue frio, serrando ele no meio, serrando ele. Tu é crente? Ô glória! Ai, eu sou crente! O sofrimento desta vida não são para comparar com a glória do pedido de Deus em Brasil, de alta toma, e a gente tomar da glória de alta tamanho, porque eu não estou de glória, querido. Aleluia! Então, pronto, nós entendemos o milênio. Próxima semana nós vamos falar desta batalha de inimigo e do juízo do grande trono branco. E vai ser o julgamento da vida, entendeu? Que vai acontecer. O juízo do grande trono branco vai julgar todas as nações. E nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima noite. Vamos ficar de pé, para a gente concluir o nosso culto. Eu saúdo mais uma vez a Deus no Pai do Senhor e peço a oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai do Santo, pela tua presença no nosso meio. E prepara-nos, Pai do Santo, para o arrebatamento da igreja. Não deixa nós desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a gente possa andar no prumo de tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, dá força, dá coragem para nós vencermos todas as lutas, para a gente estar contigo no milênio, Senhor, para a gente estar contigo no novo céu e na nova terra, para a gente estar contigo na eternidade. Por isso nós te suplicamos e já agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Quem tem fé, diga amém. Não saia daqui.